Chega a virada do ano e, junto com a esperança, muitas vezes vem aquela pontinha de preocupação com o dinheiro, não é? Se essa sensação é familiar, esse nosso papo de hoje é para ajudar. A ideia aqui é transformar essa ansiedade toda em um plano de verdade, sabe? Um passo a passo para a gente assumir o controle das finanças em 2026. E aí, essa pergunta pega, né? Aquela sensação de que o dinheiro entra na conta e some. Mal dá tempo de respirar. Salário entra, contas saem e o que sobra? Pois é um ciclo que parece não ter fim e que afeta muita, mas muita gente. Então, vamos mergulhar fundo nisso, porque para sair de um ciclo, a primeira coisa é entender como ele funciona. A gente precisa entender o que é esse tal de piloto automático e por que ele é uma verdadeira armadilha, não só para o bolso, mas para a nossa cabeça também. Basicamente, é viver reagindo às coisas. O dinheiro cai na conta, as contas chegam, a gente paga o que dá e o cartão de crédito vira o salva-vidas para cobrir o resto. Não tem plano, não tem estratégia. É só ir administrando o aperto do mês, sabe? E isso deixa qualquer um totalmente vulnerável. E o custo disso, nossa, ele vai muito além do dinheiro. Viver assim gera uma insegurança que não vai embora, um medo constante de não dar conta. E claro, isso tira o sono, afeta os relacionamentos, o humor, a produtividade. É um peso enorme que você carrega todo dia. Ok. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o cenário maior. A ideia aqui não é botar medo em ninguém, de jeito nenhum. É só pra gente entender em que terreno estamos pisando, sabe? Para ter as ferramentas certas. Afinal, para navegar bem em 2026, é preciso conhecer o contexto. Olha só esse número da Confederação Nacional do Comércio: 78%. É quase 8 em cada 10 famílias no Brasil com algum tipo de dívida. Isso mostra que essa não é uma batalha individual, é um desafio que muita gente está enfrentando junto. E essa frase aqui, ela é genial. Sabe por quê? Porque ela explica aquela sensação que todo mundo tem. A gente ouve no jornal que a inflação está sob controle, mas vai no supermercado e leva um susto. É exatamente isso. Os preços não estão caindo, eles só estão subindo um pouquinho mais devagar. A conta continua pesada. Mas é aqui que a gente vira o jogo. Apesar de tudo, o começo de um novo ano tem uma força simbólica gigantesca. É uma oportunidade real, uma página em branco para a gente começar a escrever uma história diferente. É o ponto de virada que a gente precisa. Fica muito claro quando a gente coloca assim, lado a lado, né? De um lado, o caminho do estresse, da reação, da incerteza. Do outro, o caminho do controle, da proatividade, da paz de espírito. O nosso objetivo aqui é exatamente esse: sair da coluna da esquerda e ir direto para a da direita. E por que o começo do ano é o momento perfeito? Bom, primeiro, previsibilidade. A gente já sabe que vai ter IPVA, IPTU, matrícula de escola. Segundo, a motivação. A energia de ano novo, vida nova, daquele empurrãozinho. E terceiro, e talvez o mais importante, o efeito acumulativo. Uma pequena atitude em janeiro vira algo enorme em dezembro. E olha que exemplo perfeito disso. R$ 100 por mês pode não parecer muito, né? Mas olha no que se transforma no final de um ano. Mais de R$ 1.000. É o poder da constância, do famoso de grão em grão. E agora, vamos para a parte prática, o plano de jogo. Esse é o coração da nossa conversa, um calendário simples, mês a mês, para transformar boa intenção em ação de verdade, de um jeito organizado e que funciona. O primeiro semestre é para criar a base, pegar o ritmo. Não precisa ser perfeito, o importante é o progresso. Mapear tudo, renegociar o que dá, começar a guardar nem que seja um pouquinho, cortar um gasto. Cada passo desse já é uma vitória gigante na construção de um novo hábito. Já no segundo semestre, com a base feita, o foco é manter a força e olhar para frente. É hora de revisar as metas, se preparar para os gastos de Natal e fim de ano e, principalmente, planejar o que fazer com o 13º. A ideia é terminar o ano muito, mas muito mais forte do que começou. E para a gente fechar nosso raciocínio, é fundamental entender que essa conversa vai muito além de planilhas e números. Organizar as finanças é, no fundo, uma das formas mais importantes de autocuidado que existem. No final das contas, o grande prêmio não é ter uma conta bancária recheada, é ter paz, é diminuir aquela ansiedade que aperta o peito, é ter a tranquilidade de saber que se tem o controle da própria vida sem precisar viver de improviso. E essa citação, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. Cuidar do próprio dinheiro é uma escolha. Uma escolha por mais respeito próprio, por menos estresse, por uma vida com mais dignidade. É uma mensagem muito poderosa, né?
E a gente termina com essa pergunta no ar. Não precisa ser uma revolução da noite para o dia. Qual é a menor, a mais simples atitude que pode ser tomada hoje, agora, para começar essa jornada? Porque acreditar no futuro, bom, isso começa com um primeiro passinho no presente.